Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, a meditarmos um pouco na Sagrada Escritura do Senhor. E o livro a qual foi escolhido nessa tarde foi o livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 30 ao 39. Vou destacar apenas alguns versículos, que diz: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água os 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água correu ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois que oferecendo a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és um Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. E respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Deus de Israel, e que tu fizesse tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. E o povo, vendo tudo aquilo, caiu com seu rosto em terra, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Acredito que alguns irmãos conhecem já essa passagem da Bíblia, que tem como subtítulo Elias e os profetas de Baal. Bem sabemos que o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, e ele chamou e disse assim: vamos ver quem é o Deus de Israel. Aquele Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Então ele lançou o desafio, e rapidamente os profetas de Baal aceitaram. Então ele deu um tempo determinado para cada um fizesse seu clamor. E bem sabemos que os profetas de Baal entraram, clamaram, pediram. Se você vê no versículo 26 e o versículo 27 do capítulo de 1 Reis 18, você vai ver os profetas de Baal clamando aos seus deuses e não tendo resposta. Logo passando o tempo que foi dado para que cada um clamasse aos seus deuses, chegou a vez de Elias clamar, pedir a resposta a Deus. Então, o que primeiramente Elias ele fez? Ele primeiro, no versículo 30, Deus mostra aqui na sua palavra que ele edificou, consertou o altar. No versículo 33, a gente vai ver ele dizendo: Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Ele aí organizando o seu sacrifício. No versículo 34, a gente vai ver a atitude, a ousadia desse homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Ele pede para que os auxiliares coloquem a lenha, e ainda ele desafia assim: coloca água ao redor. Eu quero água ao redor dessa lenha. Eu quero essa lenha molhada, encharcada. No versículo 35, ele diz: de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Ou seja, a gente está vendo aqui Elias oferecendo a Deus o melhor. Qual era o melhor? O melhor que Elias poderia botar ali naquele altar não eram os bezerros, mas era a água. Porque a água era o que estava em falta naquela terra. O que tinha mais de valor, de mais precioso naquele momento do sacrifício era a água, porque eles estavam passando por um período de seca, uma seca muito grande, não chovia já há anos. E Elias ali desafiou o povo quando ele pediu para que molhasse a lenha. No versículo 36, a gente vai ver ele entrando com a sua oração. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. E diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje.
Manifesta-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, uma ousadia tão grande com Deus, que veja a oração desse homem. Ele sabia a fidelidade que ele tinha a Deus, ele sabia da responsabilidade que Deus tinha colocado sobre ele, que ele tinha honrado. Então ele sabia que podia entrar com essa autoridade, com essa petição, cheia de humildade, reconhecendo a sua dependência em Deus. E ele diz assim: responde-me, Senhor, no versículo 37. Responde-me para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, no versículo 38 diz: caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no erro. A mão de Deus estava tão poderosa sobre a vida de Elias, que Deus consumiu todo o holocausto, não deixou nada. E Deus respondeu rapidamente, porque o profeta dele tinha crédito diante dele. Você tem crédito diante de Deus? Será que você tem feito as coisas com decência e ordem? Será que você tem procurado dar o seu sacrifício com cheiro suave à narina do Senhor? Será que você tem preocupado estar com as suas vestes limpas, brancas como a neve? Será que você tem tido uma vida de oração? Aqui diz que o povo, vendo tudo aquilo no versículo 39, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus, ele respondeu à oração de Elias com tanta rapidez que não sobrou nada. Elias tinha uma vida de oração tão tremenda, uma intimidade tão grande com Deus, que Deus teve que mostrar aos profetas de Baal quem era Deus na vida de Elias, quem era Elias. Talvez naquele momento em que Elias chegou a desafiar os profetas de Baal, no versículo 24 de 1 Reis, capítulo 18, tiveram Elias ali como um louco. Quem é esse que quer desafiar os nossos deuses? Vamos aceitar esse desafio? Mas Elias era um homem ousado. E o que é ousadia? Eu fui procurar alguns sinônimos de ousadia e diz que é valente, corajoso, destemido, audacioso. Bem sabemos que existem 2 sinônimos para ousadia. Sabemos que tem a ousadia da gente se expressar para uma pessoa mal educada, uma pessoa que tem pensamentos maus, e tem a ousadia do bem. A gente vê Elias, um homem com ousadia do Espírito Santo, a ousadia do bem, uma ousadia valente, corajosa, destemido. A gente bem sabemos que aqui nesse versículo ele desafiou, mas ele não desafiou sem antes planejar, projetar, estudar. E tudo isso ele fez orando, esperando o tempo certo, para que Deus tocasse em seu coração e dissesse: é agora, Elias, vai lá e desafia, mostra que eu sou contigo, eu vou mostrar que eu sou contigo. Quem fala em tua boca sou eu, o Senhor Deus dos exércitos, os reis dos reis e Senhor dos senhores. Então o que eu quero trazer para você nessa tarde, com essa mensagem: você tem limpado o altar antes de colocar o seu sacrifício? Você tem tido a atitude e a ordem? Porque lá em 1 Coríntios, vamos ver lá, 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 40, diz o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem.
A gente viu aí o profeta ele desafiando, mas sempre com decência e ordem, sem perder o respeito. Ele lançou o desafio dele, foi aceito, e ele fez a parte dele quando entrou humildemente no versículo 36, dizendo: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ó humildade desse profeta. Ele não pede para que Deus mostre ele não pede para ser exibido, mas ele diz para que Israel veja que tu, ele engrandecendo a Deus, é o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo. Como tem sido a tua oração? Tem colocado Deus no canto da parede e tem dito: ou tu faz, ou eu desisto, ou eu deixo? É tempo de corrigir, é tempo de fazer certo. Hoje Deus, ele não está com chicote condenando e julgando ninguém. Não. Deus, ele está como um professor, como um pai amoroso, nos ensinando. Ele está como uma esperança viva, nos instruindo a fazer da maneira certa. A Bíblia diz que a gente vai colher o que plantamos. O que a gente tem plantado, a gente vai colher. O profeta Elias, ele colheu aqui a resposta de Deus porque ele tinha plantado uma vida de oração, uma vida digna, uma vida de honra, uma vida de altar limpo diante de Deus. Então eu espero que nessa tarde eu e você venha melhorar o nosso sacrifício diante de Deus e que nós venha ser como esse profeta, ousado, tendo a audácia do Espírito Santo, para quando entrarmos na presença de Deus para repreender a enfermidade, o desemprego, a depressão, a gente possa ter a mesma resposta que Elias teve de Deus, rapidamente. Que nós possamos ser mais amigos de Deus, que nós possamos ter Ele como Pai, mas sabemos também que devemos respeito. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Procure ter mais compromisso, mais comunhão com Deus, para que a tua oração seja respondida, assim como a de Elias foi. Que o Espírito da audácia, que o Espírito da ousadia de Deus esteja sobre a tua vida nessa tarde. Que Deus, ele te encha de força, de valentia, de coragem. Que você seja destemido a pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, em todo o momento, sabendo que somos apenas servo, não somos nada sem Ele, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, com humildade, com súplica, sabendo que Ele sempre vai ser Deus, independente da minha fidelidade ou não, Ele é Deus. Agradeço a vocês por essa oportunidade, agradeço a vocês por ter aberto esse vídeo e terem ouvido. Não quero terminar apenas nas minhas palavras, mas gostaria de terminar em oração, porque eu creio que a oração, ela tem poder e vai aonde eu não posso ir. Justo, soberano e agradecido Deus, entro na tua presença, Senhor, para te pedir por cada ouvinte dessa palavra. Ó Jesus, põe mais ousadia, mais audácia da tua palavra, enche com teu espírito, dai a sabedoria do céu, porque a sabedoria vale muito mais do que o ouro e a prata. Ó Jesus, onde o cupim e a traça não corrói, a sabedoria que tu dás é para nossa vida espiritual, para chegarmos ao céu. Então, Jesus, vê cada um nesse momento, aqueles que se encontram em depressão, atribulados, angustiados, desempregados, Jesus. Ó Pai, tu é aquele que abre porta onde não tem porta. Ó soberano e exaltado Deus, também quero te pedir por aquele que se encontra enfermo, que seja feita a tua vontade, pois tu tens autoridade no céu e na terra para repreender qualquer enfermidade. Ó soberano Deus, seja conosco, nos ajuda a guardar a nossa coroa até o fim, para que nós possamos ser fiel para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém.
Fiquem todos na paz.